Na Aromatic você encontra a linha Magnólia, que é vibrante e exuberante. A incrível combinação fresca do grapefruit com a sutileza da magnólia e o fundo elegante do sândalo, que trazem delicadeza e charme para qualquer ambiente. Olá, seguidores do canal Brenda Santonioni, sejam bem-vindos a mais um programa Psicologia e Maternidade. E hoje a gente vai falar sobre aprendendo sobre o mundo do seu filho. São muitos desafios, né? E um que a gente vai começar hoje, que é assim, que a gente vê muito acontecer, né? Às vezes a gente está no supermercado, às vezes a gente está no shopping, e aí a gente se depara com aquela criança fazendo birra, né? Mas antes de introduzir esse assunto, eu gostaria de lembrar para vocês e ressaltar que bebê não faz birra, né? O que acontece? Às vezes as mães chegam para a gente, meu filho, uma criança de 1 ano, né? Às vezes nem 1 ano tem ainda, e a mãe já está agoniada, angustiada, sem saber o que fazer, porque acredita que o bebê já está fazendo birra. Gente, o bebê não faz birra. O que acontece? O que pode estar acontecendo é que ele está num ambiente estressor, convivendo com cuidadores, ou os próprios pais, ou aquela mãe, que às vezes a cuidadora principal, que está numa sobrecarga materna, que está com muitas atividades e isso acaba gerando um nível de ansiedade mais alto. O bebê, ele sente isso, né? Aquele assunto que a gente sempre conversa sobre os neurônios espelhos, né? Tudo que aqueles cuidadores vivenciam, sentem, o bebê, ele aprende, né? E ele passa a sentir aquilo e ele projeta no mundo, no ambiente a qual está inserido. E como ele não sabe, a única comunicação que ele sabe é o choro, às vezes um choro mais intenso, um choro mais prolongado, um choro mais estridente, que parece, às vezes, para a mãe e para os cuidadores uma pirraça, mas é só uma forma de comunicação, né, do bebê com as pessoas que estão nesse ambiente, né? Continuando sobre a birra, você quer falar alguma coisa, Dani? Você tem filhos pequenos, né? Justamente, né? É muito importante a gente aprender como lidar, entender a necessidade da criança que está por trás, muitas vezes, daquele comportamento desafiador, daquela birra, né? Às vezes a gente olha e a primeira reação que se tem é a de rechaçar, de querer fazer a criança calar, né? Porque é irritante mesmo. No entanto, nós precisamos ser o adulto daquela relação ali, né? A criança está se manifestando como ela dá conta. E somos nós que precisamos ser capazes de entender o que está por trás daquilo ali. Se é uma birra relacionada, por exemplo, aos ciúmes do irmãozinho, e o que está acontecendo. Então é importante compreender primeiro aquela criança, exercitar a empatia, né? Dizer, olha, eu entendo que você está com ciúmes, no entanto, você não pode agir dessa forma, né? Então, primeiro compreender, primeiro tentar entender, se colocar no lugar daquela criança, né? Sim, às vezes para os pais é muito difícil, justamente porque ele está ali no ambiente, ele está sendo julgado, ele está sendo apontado, ele está sendo criticado, ele sente que ele precisa fazer algo, né? E aquela mãe, ou aquele pai, ou aqueles pais já estão estressados com aquele filho chorando, gritando, e o que eles fazem normalmente, né? É punir a criança, castigar, mas a criança simplesmente ela está ali naquele momento da birra, ela está expressando as emoções dela, porque ela não sabe verbalizar, né? A cognição dela ainda não está formada. Então, a forma que ela tem de comunicar é fazendo as birras. Exatamente. E assim, é muito importante nesse sentido até buscar formas de se relacionar com essa criança, né? A gente já falou no último programa a respeito da importância do brincar, né? Da importância de você criar conexão com seu filho, ter tempo de qualidade, porque muitas vezes aquelas reações elas só estão acontecendo porque aquela criança às vezes está se sentindo sozinha, está precisando de mais atenção, de mais apoio, né? E outra forma é, por exemplo, ajudando a desenvolver a autonomia, que também é uma forma de se relacionar que vai contribuir para diminuir essas birras, né? Exatamente. Porque, às vezes, quando você pune a criança, você acaba não oferecendo ela uma forma dela lidar com aquele momento, dela conseguir entender aquela emoção que ela está sentindo, entender que, até certo ponto, ela tem autonomia, mas que depois as coisas precisam ser
ter um limite, né? É justamente isso, oferecer um limite para aquela criança, mas de forma harmoniosa, equilibrada, como a gente falou anteriormente. Ser flexível, gentil ao mesmo tempo. Isso aí. Então, nesse programa de hoje a gente tentou pincelar algumas coisas a respeito dessa questão da birra, né? Deixem suas dúvidas aí, porque a gente, né, vai respondendo na medida do possível e quem sabe a gente pode trazer até outros programas relacionados a este tema para você aprender a lidar com sua criança. Lembrando que as birras também, ela tem muita relação com a personalidade da criança, né? Porque tem tantas crianças que são obedientes, né? Que conseguem chegar num ambiente com muitas pessoas, com muitos estímulos e não apresentarem esse comportamento de birra. E tem outras que não conseguem, simplesmente elas chegam ali, elas mexem tudo, elas correm para lá, correm para cá, os pais falam, elas não obedecem. Então, isso aí já são características associadas do gene mais o temperamento que vai formar a personalidade da criança. Isso aí. Então, no próximo programa a gente pode explorar um pouquinho mais esse assunto e a gente espera vocês. Lembrando que a gente quer que vocês sugiram também aspectos, dúvidas, questionamentos sobre o tema da parentalidade. Até lá!